Quem que falou isso? Valsa da foto. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer imenso estar aqui, né? E eu queria primeiramente parabenizar o programa de pós-graduação, a Rosana, e o programa de pós-graduação em Educação Matemática da Rio Claro, por organizar-se há esse encontro, né? Nós discutimos isso no grupo de pesquisa interinstitucional lá na Unicamp, onde a Rosana faz parte, a Daí, a Regina Grando da São Francisco, a Carmen Passos e a Renata Gama da Federal de São Carlos, a Dora Ligete da PUC de Campinas e outros que, né, também são distantes. Colocou isso, achamos importante, de fato, um encontro como esse para discutir um problema que estamos enfrentando, né? E eu vou destacar aqui, a partir de algumas experiências que eu tive, primeiramente na CAPES. Eu participei da comissão de avaliação da CAPES no último triênio da área de educação, fui coordenador da equipe de avaliação de periódicos da área de educação na CAPES. E agora sou coordenador de programa de pós-graduação. Então estou sentindo agora na pele, né, a pressão que vem da CAPES, né, justamente por conhecer um pouco aquela lógica, como é que funciona lá, e tentar agora, estou num processo de tentativa de reformulação do programa de pós-graduação da Unicamp, né, e foi essa uma das razões pelas quais eu assumi esse compromisso, e estou com muita dificuldade de conseguir fazer essa reformulação devido aos problemas todos que estão implícitos, que estão presentes nesses processos todos de avaliação e daquilo que a gente tem chamado de um efeito decorrente disso, que é o produtivismo. Então, internamente nós temos discutido muito isso, e eu vou tratar também dessa questão. Então, eu vou trazer um pouco a CAPES, que é o grande sistema que tem provocado todo esse movimento de avaliação. Vocês viram que o CNPq, quando avalia os projetos, toma como referência os critérios de avaliação dos periódicos que a CAPES adota, né? Então eu vou falar rapidamente disso, mas vou discutir alguns problemas decorrentes da avaliação. Primeiramente, então a CAPES ela surge em 1951 como Campanha Nacional de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, né, para intercâmbio com pesquisadores do exterior e concessão de bolsa de estudo, tanto para estudos nacionais, mas sobretudo no exterior. Em 70, com o regime militar, então a CAPES tem uma expansão significativa, tendo em vista a expansão significativa do ensino superior, e o número de bolsas de estudos também cresce significativamente, né, visando dar sustentação ao modelo acadêmico, a ideia de desenvolver pesquisa acadêmica, né, mas dando suporte à formação do professor do ensino superior. Em 76 é que começa mesmo a avaliação, esse processo de avaliação da CAPES, e o foco na época era a formação de professores para o ensino superior. Desse período até 1990, a classificação dos programas era A, B, C, A-, ou B-, ou C-, etc., né? Até o D, que era descredenciado. A partir de 1990, o foco da pós-graduação passa a ser a pesquisa e a formação de pesquisadores, não mais então voltada à formação do professor universitário, mas sim à produção de conhecimento, ao desenvolvimento tecnológico, também poderíamos colocar aqui. Então, após esse período, surge no Brasil também a política econômica neoliberal de racionalização do Estado. Gasto associado com a ideia de eficiência, quanto menos gasto e mais eficiência. Surgem os editais de financiamento da CAPES, sob a lógica da indução de temas e campos de pesquisa de interesse educacional
capital privado, muitos deles, salvo raras exceções. Você vai encontrar na CAPES editais que são de interesse já, mas vão ver como acontece na Argentina, né? 30 mil, no máximo 20 mil reais, né? Enquanto que os demais que estão associados ao interesse, às vezes, do capital privado, são milhões, né, de dólares, portanto, as verbas mais poupudas vão para esse setor, né? E, nesse período, ocorre a ampliação da pós-graduação sob o controle da avaliação. Então, a avaliação passa a ser aí fortemente presente, né, no credenciamento, no ranqueamento dos programas de pós-graduação e que estão associados também à distribuição de verbas e recursos. Quanto mais alta nota, mais bolsas o programa pode, aquela cota que vem aos programas pode ser aumentada, tendo em vista a nota que obtém junto à CAPES. A avaliação, entretanto, passa a ser meramente quantitativa da produção científico-acadêmica, no sentido de ranquear os programas e não de diagnosticar problemas e avaliar o impacto da pós-graduação na transformação e melhoria social e educacional do país. Eu nunca vi essa preocupação, estive na CAPES nos 3 anos e nunca isso se colocou como critério, como elemento da avaliação. Isso sempre me incomodou muito, sempre questionei isso junto aos coordenadores do CCDC. Isso é evidenciado pela própria ficha da avaliação da CAPES, né? Esse item 5, inserção social, é mais recente. Aqui tem 15%, né, de peso. A proposta do programa, a concepção do programa, né, de pós-graduação, não tem peso nenhum. Quer dizer, se é um programa voltado ao desenvolvimento regional, né, a formação de professores, a transformação das práticas, etc., a concepção, não tem peso nenhum. Infelizmente, é outro problema. Corpo docente tem um peso bastante também pequeno, tem 15%, né? Exigindo que, no mínimo, 70% do corpo docente seja permanente, seja aquele grupo que carrega, de fato, a pós-graduação, 30%, até 30% podem ser colaboradores. O corpo discente, então, aí a avaliação da produção discente, né, sobretudo teses e dissertações, aqui tem um peso bastante significativo de 35%. E ali se mede, é claro, o desempenho dos alunos, dos que entram e saem, mede-se o fluxo, né, dos egressos em relação aos ingressos, a produção, o tempo que se leva para desenvolver uma tese, né, uma dissertação, o ideal 24 meses, podendo ser até 30 meses para o mestrado, e 48 até no máximo 48 meses para o doutorado, sendo esse número menor no caso dos bolsistas, né? O bolsista do mestrado, então, 2 anos. Isso tudo é considerado nesse item. Entretanto, o que pesa e o que define o ranking não são esses itens, nem o último, inserção social, que é um item recente, bastante recente, né? Que tem sido considerado a avaliação do programa no impacto das políticas públicas, no desenvolvimento regional, na melhoria da qualidade do ensino, na formação de professores, né? que é colocando aqui a educação, a educação matemática, né? Mas não é isso que pesa quando se vai ranquear os programas. O que pesa é exclusivamente produção intelectual docente, nem do discente. Então, nos pode publicar bastante, tal, é bom para o item 3, mas nada daquilo que os discentes publicam acaba entrando na média da pontuação, que tem que ter 120 pontos para conseguir nota 5. O programa aqui, então, né, deve ter atingido 120 pontos, né,
depois vocês vão ver um pouco melhor isso, né? Mas no fundo, o que conta mesmo é essa produção intelectual dos docentes, né? E não é apenas a média da produção, que basicamente é a média que vai definir o ranking, né? Mas também a distribuição dessa produção. Então, muitos programas têm docentes que produzem pra caramba, muito, né? E que compensa muitos docentes que às vezes não produzem tanto. No meu programa, por exemplo, nós vivemos esse problema, né? Eu sei que tem programas que tem já um critério de credenciamento mais rígido, né? E o docente que não atinge 6 publicações no triênio ou 2 publicações qualificadas por ano, né? Pode não continuar credenciado, é descredenciado do programa, né? Então tem aí uma produtividade, uma produção que é exigida como essencial e mínima desse programa. Mas é esse item, e eu vou falar um pouco mais desse item, portanto, né? O qualis periódico, né? E os qualis livros são as 2 produções intelectuais mais valorizadas pela CAPES. Até pouco tempo, até antes do último triênio, só se considerava avaliação intelectual artigos publicados em periódicos, né? As áreas duras ainda, na sua maioria, só consideram a avaliação de artigos em periódicos. As áreas de humanas agora passaram também a utilizar avaliação em livros, e isso foi uma conquista da área de humanas, de considerar a produção intelectual em livros, em coletâneas de livros, coletâneas de trabalhos que são decorrentes de projetos de pesquisa, de mestrado, doutorado, né? Também passaram a ter a valorização, é um fato recente. E aqui a pontuação, quer dizer, se você publicar numa revista A1, né, é 100 pontos, se publicar numa revista A2 é 85, e vejam lá, se você publicar em B5, né, você teria que publicar no mínimo 10 trabalhos em B5 para valer um trabalho, um artigo em A1. A1, inicialmente, eram trabalhos publicados em revistas internacionais. Na área de educação e também na área de ensino de ciências e matemática, né, Garnica, se considerou as revistas nacionais como revistas de nível internacional. É o caso do Bolema, né, que na área de ensino de ciências é considerado A1, a ZETEC é considerado na área de ensino de ciências A2 e na área de educação B1, e na área de educação o Bolema está como A2. Embora nós tivéssemos um acordo à época, né, de tentar equiparar, quer dizer, a mesma avaliação que a área de ensino de ciência e matemática faria, nós também faríamos vice-versa. Mas isso não foi possível, por quê? Porque nós nos adiantamos um pouco na avaliação desses periódicos, e vocês levaram um certo tempo para chegar a essa classificação final. E quando nós tentamos inserir no sistema essa equiparação, o sistema já estava fechado, porque é um sistema de avaliação que abre durante um determinado período, né? E depois disso, né? Porque é um sistema que ele não fica em Brasília, fica em Chicago, nos Estados Unidos, né? E, sistema de banco de dados da CAPES, né? E, portanto, é altamente dispendioso a manutenção desse banco, né, de informações. Mas há um acordo entre a educação e a área de ensino de ciências e matemática para que se mantenha uma equivalência na avaliação desses periódicos. Então, os periódicos A1 e A2, na verdade, deveriam ser, como a maioria das áreas duras, as outras áreas, são periódicos de nível internacional que se publica em língua inglesa normalmente, né? Mas na área de educação, né, nós temos conseguido também classificá-los como A1 e A2, considerando-os como em nível internacional. E aí, claro, para ser A1, tem todos os critérios bastante rígidos em relação ao corpo de pareceristas,
revistas, a publicação de artigos que não são apenas brasileiros, mas também do exterior, né? A periodicidade, isso conta, o corpo editorial é muito importante, a indexação também, na educação e ensino de ciências valoriza muito o Cielo. Nas áreas duras o Cielo não vale nada, o que vale para eles é o ISIS e os outros que têm aquele índice de controle de produção de quantas vezes é citado, nós ainda não adotamos e somos criticados, inclusive, porque a educação ainda não adota essa forma de avaliação, né? E etc. Bem, considerado adiante, dos livros. O Pares de Livros, como falei, é bem mais recente. A CAPES, as áreas duras do CSTC, reconheceu e aceitou que também poderia ser considerada como uma publicação acadêmica, tendo em vista que na área de ciências humanas se publica muitas vezes muito mais em livros e trabalhos que são decorrentes de projetos de investigação, de trabalhos de investigação, de pesquisa, né? Só que vejam, a lógica é invertida. Se a um vale mais, L1 aqui nos livros vale menos. Isso é intencional e proposital por parte do CSTC para não confundir, né, um sistema de avaliação de vários periódicos, que é bem reconhecido, para não confundir com essa outra. E a pontuação já cai, claro, né? O L4, que é um livro bem qualificado, um livro que tem um corpo também editorial, com trabalhos de acadêmicos. Só que a avaliação dos livros tem sido feita com bastante critério, principalmente pela área de humana, não sei muito como é na área de ciência e matemática, né? Mas não é como dos periódicos. Você classifica a revista e qualquer artigo que é publicado nela tem aquele valor, né? E você sabe que numa revista A1, A2 tem trabalhos ótimos e tem trabalhos medianos, e aqueles que são até mais fraquinhos, e como diz o Biratã, depende muito de quem o editor encaminha, né, os artigos para serem avaliados. Então tem quem indica, esse QI, que faz, né, de quem indica, faz a diferença. Eu também já fui editor da revista Zetetiquet por muitos anos e a gente sabe que essa é uma possibilidade, digamos assim, de o editor, eu sei que nem todos usam, e a gente sempre evita fazer isso, né? Mas há essa possibilidade sim, de muitos editores, né, escolherem avaliadores que não são tão críticos. Eu lembro que nós tínhamos um avaliador externo na nossa revista Zetetiquet, que jamais aprovou um dos artigos da Zetetiquet. E ele avaliou no mínimo uns 15, 20, né? Então, nunca um artigo foi aceito por ele, né? Sempre altamente crítico, o que a gente evitava já de enviar trabalhos para ele, certo? Principalmente se era alguém da comunidade, né? Alguém da comunidade. Às vezes a gente diz, esse trabalho está ótimo, isso eu acho que vou enviar para ele porque ele vai aprovar. Não, aprovado. Então ele até perdia mesmo. Ainda bem que tem dois avaliadores, né, que fazem a diferença, né? Bem, então na avaliação dos livros já não acontece a mesma coisa. Já se avalia por uma leitura transversal, também não é uma leitura integral. Então há uma equipe grande de avaliação dos livros e se não se lê todo o livro, se é uma coletânea, por exemplo, você sorteia 3, 4 capítulos para se ler integralmente, né? E ter uma avaliação melhor da qualidade daquela coletânea. O problema é que nem o docente que publicou, nem o pesquisador que publicou, nem o programa de pós-graduação sabe qual é a avaliação final. Por quê? Porque é um acordo que existe na CAPES de que isso não deve ser publicado, divulgado. A desculpa é de que as editoras podem, né, interferir e querer trazer problemas para essa avaliação. Mas no fundo, a gente sabe que o CSTC não quer dar muita visibilidade para isso, né? Mas enquanto que o CSTC aceitar essa avaliação,
eu acho que foi uma conquista, e essa conquista deve-se muito à área de educação. A Clarisa foi a coordenadora que brigou com o CSTC para que fosse aceito. Os anais não foram aceitos no último triênio, né? Os anais, a publicação em anais não tiveram pontuação. Houve agora uma reivindicação no último fórum de coordenadores de pós-graduação de que os anais também fossem considerados e avaliados pela CAPES com pontuação, né? Isso foi uma reivindicação dos estados das regiões norte e nordeste, que tem aí uma possibilidade e uma necessidade de obter recursos das próprias pró-reitorias para poder participar de congressos em Rio, São Paulo, aqui mais no centro-oeste, né? no sudeste, né? Mas aí, já um pouco por nossa interferência, né? Para evitar o produtivismo, né? Se limitou no máximo 3 publicações em anais. É aquilo que o CNPq já está limitando o máximo de produção que pode ser considerada, a máximo de pontuação. Na CAPES isso não existe tanto nos livros quanto nos periódicos. Se o professor produzir 50 artigos em periódicos, os 50 vão ser como 50 em A1, né? Você vai ter 5.000 pontos, né? Para o programa isso é ótimo, né? Então não há limites, né? Quer dizer, não há limites para, né? Não há limites para essa. Nos anais, pelo menos, nós conseguimos limitar no máximo 3 pelo triênio, ou seja, um no máximo cada ano, né? Reedições também valem metade dos pontos, né? Isso tem sido colocado, e cada autor poderá contabilizar 2 capítulos por coletânea. Então também aí, claro que se alguém publicar 4, 5 capítulos na mesma coletânea, e o livro é valorizado quando ele não é um livro também endógeno. Então esses programas que ficam mais na periferia, no Amazonas, no Acre, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de publicar livros, uma coletânea com artigos de outras universidades. Então é uma produção que normalmente tende a ser mal avaliada, um L2, por ser muito endógena, muito local, né? Mas isso também pode acontecer em umas universidades grandes como as nossas, né? Bom, como eu já falei aqui no triênio, né? Os credenciados para o doutorado devem ter no mínimo 6 publicações qualificadas, sendo a metade delas mais qualificadas, acima de B2 e em livros acima de igual a L2. Né? Os credenciados para o mestrado ou até colaboradores, no mínimo 3 publicações qualificadas, quer dizer, a metade do doutorado, sendo 2 mais qualificados. Ou seja, espera-se 2 publicações qualificadas por ano para docentes credenciados para o doutorado. Isso é bastante? É muito? Né? Alguns consideram que sim, outros têm questionado. Eu acho que é razoável até essa quantidade. Né? No caso de não alcançar o número de produtos acima, a área de educação tem considerado sim a publicação em anais, mas no máximo 2 trabalhos. Então, se alguém não atingiu aqueles 6 mais qualificados de publicação em livros ou periódicos, né, vamos ver se pelo menos publicou 2 trabalhos completos em anais bem qualificados, a PED, por exemplo, ou congressos internacionais. Né? Eu vou entrar agora nessa discussão da produtividade versus produtivismo. Então, produtividade, claro, é uma capacidade de produção, mas esse sistema de avaliação vem causando um efeito que a gente chama de produtivismo, né? E aqui eu pego um conceito de produtividade do Álvaro Almeida, né? Que coloca assim: a eficiência da produção resultando do trabalho em menor tempo e custo possível. Ou seja, a produtividade total dos fatores é igual ao produto, né, que se publica, a quantidade que se publica aos produtos, não importa, né, a quantidade,
importa a quantidade e não a qualidade tanto, dividido pelo fator capital e tempo. Quanto menos custo e menos tempo você produzir, né, maior é a sua produtividade. Né? Por ser a avaliação apenas quantitativa, como é o caso da CAPES, não importa a quantidade do produto, né? Apenas a qualidade do produto, apenas a quantidade, e não sua relevância pedagógica e científica. Essa questão não passa nem uma avaliação sequer dos trabalhos da produção intelectual. A cienciometria, que é uma ciência que mede, mede a produção científica, né, desse tipo chamado de cienciometria, diz que o processo de medir afeta o objeto a ser medido. Quer dizer, esse fato de medir a quantidade apenas e não a qualidade afeta o tipo de produto que você produz. Ou seja, o que importa é a quantidade e não tanto a qualidade. Então vamos produzir mais, vamos publicar mais, etc. Né? Então está afetando de fato esse objeto que se mede. Né? Isso gera uma competitividade nociva, um produtivismo que coloca em risco a ética, tal como, por exemplo, a falsificação de dados empíricos, como foi o caso bem recente do aquele psicólogo holandês que apareceu na Folha de São Paulo, né, que publicou, inclusive no Science, dezenas de artigos e orientou 10 teses com parte dos dados inventados. E aí ele justifica esse fato. A constante pressão por produtividade científica me forçou a forjar os dados. Né? Outros casos de produtivismo acadêmico. A autoria indevida. Constar como autor quem não participou do processo de pesquisa, isso é muito comum, é conhecido, e ou descrito do artigo. Às vezes até isso acontece entre orientando e orientador. Né? Então, às vezes o orientando escreve sozinho o trabalho e o orientador assina junto, etc. Nosso grupo de pesquisa tem adotado essa coautoria com os orientandos, desde que a gente trabalha junto, discute junto, a gente sabe que aquela análise foi feita conjuntamente e aí é eticamente justo que o orientador assine com o orientando. Né? Bom, mas essa é uma forma de aumentar a produtividade docente do programa, do grupo de pesquisa. Isso é válido, essa é uma questão. O mesmo vale para a não inclusão como autor de alguém que prestou grande colaboração para o artigo ou pesquisa, contabilizando apenas para ele a publicação. Então isso às vezes acontece que o próprio docente ou num grupo de pesquisa, por exemplo, há aqueles que ajudam na coleta de dados, aquele que muitas vezes são os alunos de iniciação científica, que contribuem muito para a produção da pesquisa, mas não participam às vezes da escrita e eles acabam sendo deixados de lado na autoria. Essa é uma questão que vale a pena a gente discutir, né, se isso é ético ou não, pertinente ou não. Né? O milagre da multiplicação de papers. Isso tem acontecido muito, né? Mesmo trabalho em vários congressos. Para cada resultado, ou para cada categoria de produção de um paper. Bom, essa de mesmo trabalho em vários congressos, a gente tem visto com frequência e muito, né? Principalmente os estudantes estão aprendendo a fazer isso, né? Eu peguei para me ajudar numa avaliação de um recente congresso que me auxiliasse na avaliação dos artigos, né, e ela foi buscar na internet para ver se conseguia ver, e apareceu em 3, 4 congressos já publicados o mesmo trabalho, mudando apenas o título, mudando uma coisinha ou outra, né? E então isso é um efeito, né, em cascata da multiplicação dos papers, né? Na área dura, né, é muito comum para cada variável, para cada categoria, produzir um paper diferente um do outro, né? Modalidade tese multipaper. Não sei se vocês conhecem, né? Já é utilizado, inclusive, lá no programa
programa lá da Bahia, né? O Vicente participou, né? Numa tese, né? Isso me chamou a atenção, eu nunca tinha visto, né? Então, no corpo da tese, você tem toda a introdução e depois você tem 3 ou 4 papers já elaborados, tendo em vista a revista para a qual ela vai ser destinada, né? E aí a banca contribui, inclusive, para aprimorar, etc. Eu não estou criticando aqui que isso não deve ser feito ou feito. Eu quero que nós possamos discutir à tarde a pertinência dessa modalidade que é muito, muito comum na área da medicina. Né? Mas no campo da medicina, as teses multipaper têm sido, ao menos na Unicamp, né, uma prática comum, recorrente, tese multipaper. Né? Esse processo de produção de conhecimento rápido e numeroso leva à perda de sustentabilidade dos resultados das pesquisas e, sobretudo, de sua contribuição social, política e científica. Eu, por exemplo, faço uma autoavaliação. Nos últimos 5 anos, eu tenho me tornado bastante produtivo. A minha média tem sido alta. Mas eu tenho certeza que o que eu publiquei nos últimos 5 anos não tem a mesma qualidade daquilo que eu publiquei antes. Eu levava mais tempo para elaborar um artigo, para ir mais fundo. Então a qualidade já não é a mesma, né? Mas eu, nas avaliações agora, estou bem melhor, né? Porque estou produzindo muito mais. Agora, a relevância dessa publicação acaba não sendo valorizada por esse sistema. Daí aqui eu queria ler um depoimento de uma ex-coordenadora de programa de pós-graduação, né, sobre esse efeito, né, dizendo o seguinte: eu acho que o mais importante anos atrás era a qualidade do trabalho. A temporalidade com que ele era executado não tinha a mesma importância. E hoje eu acho que você tem uma inversão absoluta. A gente é prisioneira de uma temporalidade, prisioneira de uma produtividade, prisioneira de um fluxo, e aquilo que é o próprio exercício da construção teórica, da construção do pensamento, que tem totalmente outro tempo, porque é um tempo de criação, hoje em dia isso não existe. Então, a gente tem um caráter mais de engenharia, temos que obedecer a um fluxo, e você é levado por esse fluxo. A grande mudança, na verdade, a grande mudança, na verdade, é esta: estamos submetidos a uma política duríssima. A guerra da produtividade é muito violenta. A própria ex-coordenadora do programa de pós-graduação que deu esse depoimento em um artigo de Lucídio Bianchetti, que tem investigado a produtividade e a saúde dos pesquisadores, tendo em vista a intensificação do trabalho na pós-graduação. Né? Vale a pena ler, não sei quem puder. Bom, ontem, quando eu estava preparando esses slides, recebo um e-mail. Assunto: monografia, TCC, tese e dissertação. Mais monografia. Está ali o site, o e-mail, né? Ó, segunda-feira, 28 de novembro, às 6h50 da tarde. Mandado para mim, tá ligado? Problemas em realizar seu trabalho acadêmico? O Mais Monografia tem a solução. Conheça nossos serviços pelo site, tá aqui, ó. Quem quiser, aproveita. E faça parte dos alunos nota 10, ó. Entre em contato até 48 horas após o recebimento desse e-mail e ganhe super descontos. Equipe Mais Monografia, dá o telefone também aqui, né? Ou seja, efeito dessa política do produtivismo, né? E não é só monografia não, pessoal.
Não é só monografia, não. Pode pagar a outra agora, que ajuda mais. Não é só monografia, não. Eles fazem projetos, né? E aí, artigos para a revista. Então você tem que indicar qual a revista, qual é que são os critérios da revista. Pessoal especialista, né, nisso. Ou seja, nós estamos aí vivendo agora uma fase, né, complicadíssima de tudo, né, etc. Bom, a área de educação e ensino, a CAPES, avançando um pouco assim, tá? O tempo já está indo para o final. Bom, a área de educação tem 113 programas, sendo 51 só de mestrado, 7 de mestrados profissionais, que educação não tinha nenhum, agora nos últimos 2 anos passou a ter 7, doutorados, somente doutorado não tem nenhum, e mestrado e doutorado 55 programas. A área de ensino, basicamente ainda ensino de ciência e matemática, aí já não, né? São 68 programas, 13 que tem apenas mestrado, 35 mestrados profissionais, um que é apenas doutorado, e outro, 19 que tem tanto mestrado como doutorado, como é o caso do programa de vocês que está aqui. A área de educação é a terceira maior da CAPES, né, com esse. E o mestrado profissional do INPA não está aqui na área de ensino, não. O mestrado profissional para professores de matemática está na área de matemática, né? Não está aqui. A educação sempre sempre se colocou com resistência à abertura dos mestrados profissionais. E eu, quando estive na CAPES, né, aqui porque fui membro da CAPES, né, porque aceitei ser membro da CAPES, né? Primeiro, porque fui convidado. Fui convidado porque eu sou da área de matemática e no comitê da avaliação da CAPES tem muita gente que vem da área exata, de ciências ou matemática. Por quê? Porque basicamente você vai trabalhar com planilhas, com números, muitos cálculos, então, e os filósofos, os educadores, geralmente sociólogos, eles detestam trabalhar com isso. Então, normalmente somos mais convidados na área de educação para fazer parte desse comitê. Bom, por que aceitei participar? Primeiro, para conhecer um pouco esse sistema e tentar, ingenuamente, pensei que fosse conseguir, né, ajudar a mudar um pouco essa política de avaliação da CAPES, né? A minha função lá foi a primeiro na parte da equipe de periódicos, da avaliação de periódicos, né? E depois sim a avaliação dos programas, e nós ficamos praticamente o mês de julho do ano passado inteiro, né, avaliando programas que é também uma atividade insana, né, desgastante emocionalmente para quem está lá fazendo essa avaliação, né, porque se você juntar a pilha de material que você tem que analisar, dá mais ou menos 1 metro de altura, né, e é altamente desgastante. Teve uma noite que eu dormi apenas 2 horas, porque no outro dia tinha que terminar, né, era o último dia para entregar e o sistema fecha, aquela coisa toda, né, é uma loucura, né? Bem, o que eu aprendi? Aprendi que, de fato, a avaliação é complicada, né? Nós temos dentro da CAPES o CCTC que controla as outras áreas, né? Por exemplo, no CCTC, que é o Conselho Técnico Científico, a área de humanas tem apenas 25% dos membros dessa comissão, ou seja, tem pouco peso, pouca força em tentar modificar alguma política de avaliação dentro da CAPES, né? No caso dos mestrados profissionais, a área, como eu já falei aqui, a CAPES adota o princípio do produtivismo acadêmico, na minha avaliação, pois mede apenas a quantidade da produção de dissertações de tese e não a qualidade. A CAPES não tem se preocupado em discutir ou definir critérios balizadores de avaliação desse tipo de produção, né? Por exemplo, como podemos avaliar uma tese nos programas de pós-graduação? A CAPES só se preocupa com o número. Você produziu 10, 20, 30, 40 teses, isso que interessa. Não interessa a qualidade dessas teses. A CAPES nunca se questionou. Só fala daquele prêmio tese de CAPES como uma forma humana, mas isso não entra
na avaliação dos programas, né? Então, fica sob a responsabilidade de cada programa definir seus critérios, seus critérios balizadores de avaliação, né? A CAPES nunca teve essa preocupação de promover uma discussão, né, nacional sobre isso, né? Usamos os mesmos critérios, por exemplo, para avaliar uma dissertação de mestrado, matéria de doutorado. Quer dizer, há diferença, eu diferencio um pouco, onde matéria de doutorado tem que ter uma base teórica mais, uma análise teórica, mas todos são investigações, não concordo, eu sei que a Maria Aparecida, né, tem definido e tem colocado que ambas são pesquisas, não concordo, mas eu acho que até doutorado ela tem um desafio maior de ser um trabalho mais original e que tem que ter uma certa análise teórica mais elaborada, mais desenvolvida. Mas isso é uma questão que temos que discutir. Qual a diferença de avaliação entre uma dissertação de mestrado profissional e de uma dissertação de mestrado acadêmico? Por exemplo, o mestrado profissional, o maior mestrado profissional no Brasil, que é o Profmat, tem 1.500 vagas e todos os alunos têm bolsa garantida, né? Além de não oferecer nenhuma disciplina didático-pedagógica no curso, vocês podem ver lá, não tem nenhuma, contando docência ou ensino, nada. Exige como TCC uma proposta de ensino, ou fazer um projeto de ensino, ou a produção de um objeto de aprendizagem. Como podemos aceitar esse tipo de avaliação se juridicamente o mestrado profissional e o mestrado acadêmico têm o mesmo valor? Você não pode discriminar na seleção de professores, coisa dessa natureza. E quem faz o mestrado profissional, ele é treinado a resolver exercícios, que é um modelo como os IFES, os institutos de ensino, avaliam os ingressantes, os professores das universidades federais avaliam os ingressantes. É com base na capacidade de resolução de problemas e exercícios típicos. Ou seja, eles são treinados. Nessa hora da avaliação, eles levam vantagem, claro, né, sobre os que fizeram, por exemplo, um mestrado em educação matemática, porque aqueles não privilegiam o treino. Agora, uma análise mais qualitativa, da capacidade de análise de situações pedagógicas, isso não entra como peso na seleção de docentes. Ou seja, esse grupo vai tomar conta da formação de professores, né, logo, na maioria dos IFES, dos Institutos Federais de Educação, que estão por aí. Aliás, nós estamos tomando. Bom, eu acho que não tem mais tempo, né? Então eu queria falar aqui um pouco dos artigos em periódicos, capítulos de livros, trabalhos, a questão da avaliação dos pares, né? A avaliação, isso aqui eu quero comentar, né? A avaliação dos projetos de pesquisa pelos órgãos de fomento, né? A avaliação ad hoc é feita pelos pares, né? Para os comitês de avaliação desses órgãos, mas os comitês de avaliação desses órgãos, na minha interpretação, têm utilizado com frequência uma lógica que eu tenho chamado de ou a obesidade ou a anorexia, né? A obesidade ou a anorexia. Por quê? A não ser os iniciantes, aqueles que têm já um ou dois trabalhos de pesquisa já financiados, a tendência é sempre levar qualquer projeto que se coloque para financiamento. E aqueles que não têm nenhum, raramente, dificilmente vão conseguir o primeiro, porque um dos critérios que se coloca lá é ter projetos de pesquisa financiados, né? Ou seja, eu conheço pessoas que têm 5, 6, 7 projetos de pesquisa financiados, estão sobrecarregados, o peso que não conseguem produzir qualitativamente, produzem quantitativamente bastante, mas qualitativamente deixam muito a desejar. E por quê? Porque não tem tempo. Fazer a gestão de 5, 6 projetos de pesquisa não leva à qualidade. E aqueles outros que teriam condições e tempo não conseguem um primeiro financiamento. Isso acontece geralmente lá no pesquisador que não é iniciante, né? O pesquisador iniciante tem aprendido, como diz
de produzir e ter uma certa produtividade, o que permite acesso que os próprios órgãos de documentos têm, até facilitado o jovem pesquisador, né? Mas esse é um problema que eu tenho percebido como coordenador do programa de pós-graduação, junto com os docentes que estão buscando financiamento e não conseguem. Por quê? Porque eles não têm outro projeto financiado. E quando conseguem o primeiro e o segundo, aí abre as portas, aí tudo entra. Qualquer projeto vagabundo que possa apresentar tem praticamente a garantia do financiamento. Bom, eu não vou passar isso. Eu queria falar aqui com base no Martim, na questão da avaliação dos pares, pelos pares. Eu acho que nós temos problemas seríssimos na avaliação dos pares também, né? E que eu acho que o Martim e o Sobral, que também tem discutido isso, essa relação entre ética e estética, né? O olhar estético para o trabalho científico nos remete a contemplar a obra ou sua completude, organicidade e acabamento, mirar aquilo que nos satisfaz e apreciamos em um trabalho acadêmico. Mas isso tem a ver com o nosso paradigma ou o lugar de onde nos posicionamos para contemplar a obra. Estou falando agora dos avaliadores quando avaliam ad hoc um trabalho de pesquisa, como diz o Biratã, mas muitas vezes não tem sido aceito. Por quê? Porque não se enquadra na perspectiva teórica que ele domina, né? A questão ética manifesta-se nos atos, ações pelos quais nos posicionamos e intervimos, decidindo sobre sua validade e pertinência, sobre os rumos do trabalho. O avaliador, por mais que tente se colocar no lugar e perspectiva do outro, sempre será uma aproximação parcial e incompleta. Então, esse cuidado de muitos avaliadores não existe. Mas aí outros problemas éticos de natureza, por exemplo, de identificação, né? Eu tenho percebido e visto já muitos casos, né, de pesquisadores que submetem um trabalho de alta qualidade, muito bom, muito bom. O avaliador percebe o valor naquilo, nega e de repente surge mais adiante financiado por outro órgão de financiamento. A apropriação indébita do projeto de pesquisa. Certamente foi o tal do avaliador que disse não para esse trabalho, né? Então, aí sim é um problema ético grave que, infelizmente, existe na nossa comunidade. Eu não vou citar nomes aqui, mas existe e eu fico muito chateado com isso, né? Ok? Eu vou parar por aqui, né? Obrigado. Pessoal, quero agradecer a mesa pelas palavras, eu acho que eles trouxeram elementos suficientes para a gente discutir na parte da tarde. Infelizmente já estamos aí com 10 para 1, já não vai dar para ter aquele momento de discussão, mas a gente decidiu colocar aqui, pedir para vocês, quem tiver alguma dúvida a respeito do que a mesa colocou, né, que colocasse aqui as dúvidas. A mesa poderia tirar as dúvidas agora e as questões para debate que ficassem para a parte da tarde para serem colocadas nos grupos de discussão. Pode ser? A Maria quer falar uma coisa. Eu só quero dar um esclarecimento a respeito do que o Dario acabou de falar, colocando o que ocorre no CNPq. PQ, por exemplo, com esse edital de ciências humanas, foi feita uma separação para alguns pesquisadores denominados júniors e os sêniors, né? Inclusive a quantificação de pontuação foi considerada diferente e foram privilegiados mais os júniors nesse edital, para que eles conseguissem, quem nunca teve projeto, ainda conseguisse ter alguma aprovação. Então isso ocorreu agora.
E a outra questão é que também quando a gente acaba dando o provento, né, o que é solicitado, também a gente já sabe quem solicitou, quando se tem projeto já no CNPq. Se tem projeto financiado, se não tem, isso também é considerado. Para não dar apenas para uma pessoa o solicitado. Bom, é isso. Bom. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta, alguma dúvida para o prefeito da mesa? Marcos e o Marquinhos, você pode ser Marquinhos. Daí. Sou pequeno, vai tentando. É o seguinte, eu queria que você explicasse também, com quadros de revista, aquela porcentagem que a 1 tem em relação a 2, que limita a quantidade de revistas que podem ser classificadas, que é um gargalo também. Essa é essa é uma questão que eu briguei também na CAPES, né? Porque isso vem das áreas duras, né? Ela está na curva normal, curva de Gauss, né? Em que só poucos podem ser bons, né? Então, no máximo começou com 12%. 12% das revistas podem ser A 1 ou 2. Aí começou a briga, né? Pô, mas 12% é pouco. Por que essa curva tem que valer? Não pode ter uma excelência maior do que 20%, 30%, porque só 12% pode ser melhor. Ah, tem que dar um jeito de excluir. A nossa área até que não é tão problemática, porque as áreas puras da física, por exemplo, 50% eram nivelados. Eles tinham que tirar e sacrificar. E aí depois veio toda a reclamação daquelas revistas, por exemplo, de medicina, de um dos editores de uma revista de medicina que se pronunciou contra a casa. Aí, elogio da mediocridade. Isso, elogio da mediocridade. Aí conseguimos elevar depois para 18, agora está até em 20, não sei o que. Agora já disse que a DPU para cima pode até ser 50%. Bom, já é uma evolução, mas as áreas duras, né, acho que o modelo de Gauss, tá normal, deve valer, né, para a produção e o ranqueamento da universidade. Então, os programas não podem ser, poucos podem ser 6 e 7, né, e a maioria 4, 5, né, e 5. Mas 6 e 7 é pouquíssimos, né? Esse é um problema. Não sei, a Felipe, da estatística, pode falar melhor, né, sobre esse modelo, né? Bom, o meu é um comentário assim. Não, mas tá bom. É um comentário rápido. Só assim, eu logo na primeira fala do professor Beatriz já me chamou a atenção, porque ele citou a FAPESP, a criação da FAPESP. E eu me lembrei assim, que, bom, a FAPESP é pelo menos, a gente pode ter críticas, sempre teremos, mas tem bastante sucesso, é um modelo de sucesso assim, de agência de fomento, né? E eu não sei direito a história, mas em um determinado momento um grupo de pessoas decidiu reservar um percentual aí de arrecadação do governo estadual para destinar isso à FAPESP. No momento agora a gente passa por uma discussão que eu não tenho acompanhado muito bem, por isso não tenho dados certos para passar, mas com relação ao fundo social do pré-sal, né, da exploração de petróleo, que talvez daqui a 10 anos ou menos comece a dar rendimentos aí. Eu acho que é muito importante todo mundo que tiver condições de se movimentar e falar, porque a Assembleia dos Deputados, né, no Brasil, eles aprovaram uma alíquota para esse fundo sem especificar exatamente quanto que vai para a educação, quanto que vai para a ciência, tecnologia, inovação, etc. Ficou assim, um caldeirão comum
que no final das contas não atende ninguém e acaba não sendo útil efetivamente, né? Então eu acho que quem pudesse movimentar dentro das suas unidades, etc., para levar isso daí ao Senado, né? Para que realmente seja destinado uma parcela, eu acho que daqui 10 anos, 20, pode fazer toda uma diferença como a gente está vivendo agora. É isso. Mais alguma pergunta da mesa? Então, o Denival vai dar uns avisos gerais e a gente vai estender um pouquinho, atrasar um pouquinho a parte da tarde, porque como é 1 hora, vai dar um pouquinho mais de tempo para o almoço. Já é 1 hora da tarde. Então, só lembrando que a próxima etapa do evento não será aqui nesse anfiteatro, será nos blocos didáticos. Então, após o intervalo para almoço, os presentes devem se dirigir às salas indicadas no mapa em seu material. Os que quiserem voltar aqui para o departamento e acompanharem os membros da comissão organizadora também podem fazer. Uma sugestão dos organizadores para o almoço é o restaurante O Magro Gordo. E aí, maiores informações podem ser obtidas pelos membros da comissão organizadora para um arranjo para que todos saiam juntos. Também queremos informar com o lançamento do livro sobre abordagens internacionais para o desenvolvimento profissional dos professores de matemática, que é editado pelo professor Dario Fiorentini e outros. Ele será realizado no intervalo para o café da tarde. Então nós retomaremos as nossas atividades às 14h30.